Se tem algo que aprendemos sobre as lendas é que elas nunca são esquecidas. Após a série de fracassos que marcaram o fim da Era Showa, Godzilla parecia ter chegado ao seu fim definitivo. Mas eis que, após quase uma década, quando todos menos esperavam, ele ressurge. Um retorno que coloca o personagem de volta nas suas raízes e que reforça a imagem do monstro como uma criatura trágica e devastadora, o símbolo de um passado de medo ressignificado como um olhar crítico para o presente e o futuro. Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é Sora e hoje vamos falar sobre aquele que foi um momento definitivo na história do nosso querido monstrão. Sim, enquanto muito se fala no retorno do personagem às suas raízes em Godzilla Minus One e Shin Godzilla, o seu retorno às origens mais significativo aconteceu ainda nos anos 80, quando surgiu uma era com uma continuidade sólida e um dos momentos mais marcantes do personagem no cinema. Roda a vinheta porque hoje vamos explorar a era Heisei. Apesar do seu nascimento em um filme de impacto que representou de forma única os horrores da destruição da guerra, a primeira fase do Godzilla não tardou a entrar em declínio. Como vimos no vídeo sobre a Era Showa, a representação sombria do personagem logo caiu por terra, dando início a uma série de filmes voltados a um público mais novo. Um momento onde o Godzilla passou a ser visto como uma figura amigável, mas também onde ele começou a ter uma recepção cada vez mais fraca, levando o personagem a um hiato após o fracasso de O Terror do Mechagodzilla em 75. Mas isso não significa que a Toho tinha desistido do monstrão. Entre o final dos anos 70 e início dos anos 80, o estúdio tentou por várias vezes revitalizar a franquia. De um relançamento colorido do filme original em 77 até coproduções com o estúdio norte-americano e um retorno às raízes antinucleares. O final dos anos 70 parecia perfeito para revitalizar o simbolismo do Godzilla, que trocaria a ideia da bomba pelo tema do derretimento nuclear. Um assunto que agora chamava a atenção do mundo por conta do incidente em 3 Mile Island em 79, considerado o mais grave antes de Chernobyl. Mas entre todas essas ideias, a que chegou a ir mais longe foi a estadunidense Godzilla Rei dos Monstros em 3D. E quando tem 3D no nome, meu amigo. Proposto por Steve Miner, que na época tinha dirigido Sexta-feira 13, parte 2 e 3, o filme teria roteiro de Fred Decker, de Robocop 3, e conceitos do artista especialista em artes jurássicas William Stout. Como o título já indica, Miner queria fazer um filme em 3D com stop motion, e para isso ele chamou uns nomes bem grandes de efeitos especiais, incluindo o lendário Rick Baker. Porém, o orçamento estimado do diretor para esse filme foi de 30 milhões de dólares. E nenhum estúdio em Hollywood queria investir esse valor em uma coisa que eles viam como um filminho de neném feito por um diretor desconhecido. Porque sim, no ocidente ainda se tinha uma visão muito infantil sobre o Godzilla. Muito por conta da animação produzida pela Toho e a Hanna-Barbera que foi exibida nos Estados Unidos. Acontece que quando esse filme do Steve Miner entrou em produção, um grupo de fãs chamado de Comitê de Ressurreição do Godzilla começou a pressionar a Toho para fazer um filme japonês do monstro. Então, junto desse apelo, o produtor Tomoyuki Tanaka decidiu fazer um novo Godzilla japonês que seria lançado junto com o norte-americano. Um filme que felizmente seguiu em produção mesmo após o cancelamento do filme de Miner. E assim, em 1984, 30 anos após o filme original, era lançado O Retorno de Godzilla, com direção de Koji Hashimoto, que não era bem um novato na franquia, já que ele tinha sido diretor assistente de alguns filmes durante a Era Showa. Buscando resgatar o impacto do personagem, o Retorno do Godzilla faz um soft reboot, desconsiderando tudo o que foi lançado após o filme de 54 e colocando o monstro diante de um novo cenário do Japão, um país agora vivenciando prosperidade econômica e sendo visto pelo mundo como referência em tecnologia. Tudo começa quando um barco pesqueiro é alvo de um estranho incidente, do qual resta apenas um sobrevivente,
No hospital, esse sobrevivente confirma que a causa daquela tragédia tinha sido o Godzilla. Após uma erupção vulcânica, o monstro tinha despertado e a descoberta do seu retorno coloca as autoridades japonesas em estado de pânico. Inicialmente, o governo japonês tenta acobertar a aparição do monstro, isolando o sobrevivente e impedindo a mídia de publicar qualquer coisa sobre o assunto. Porém, logo o monstrão ataca um submarino soviético, criando uma crise diplomática em plena Guerra Fria. E isso coloca o Japão numa baita saia justa, obrigando eles a revelarem sobre o Godzilla. Assim que ficam sabendo do monstro, os americanos e os soviéticos logo se dispõem a usarem as suas armas nucleares para resolver a situação. Uma ideia que o primeiro-ministro japonês reluta em aceitar. Mas a coisa estava tão feia que até Estados Unidos e União Soviética estavam entrando em acordo. Мы просим вашего согласия. He's right. Naquele momento, a principal aposta do Japão contra o Godzilla era o Super X, um veículo aéreo criado em segredo com o intuito de proteger Tóquio de ataques nucleares. Como o coração do monstro funcionava de forma parecida com um reator nuclear, as munições de cádmio do Super X conseguem deixar ele inconsciente. Porém, um míssil nuclear soviético é lançado acidentalmente na direção de Tóquio, obrigando outro lançamento dos Estados Unidos para conter o ataque. E a explosão dos mísseis na atmosfera cria uma tempestade elétrica radioativa, que desperta o Godzilla. Assim, o monstro retorna irado e destrói o Super X de uma vez por todas. Por fim, quem encontra a solução é o professor Hayashida, que observava o Godzilla enquanto ele se alimentava de um reator. Reparando que o monstro tinha começado do nada a seguir uns pássaros, ele conclui que, assim como as aves, Godzilla se guiava pelo magnetismo. Então ele cria um transmissor magnético que é usado para atrair o Godzilla até um vulcão. Um plano que dá muito certo. Hipnotizado pelo som, ele cai no vulcão e detonadores são usados para criar uma erupção controlada, finalmente contendo aquele monstro que mais uma vez aterrorizava o Japão. Marcado pelo regresso ao tom mais sério da franquia, o retorno de Godzilla se destaca pelo aspecto de terror, que vemos representado em especial no monstro, agora com uma aparência mais animalesca e brutal. Sem contar que não apenas o Japão tinha crescido nos últimos anos, mas também o Godzilla, que teve seu tamanho aumentado para 80 metros, 30 a mais do que a sua aparição na Era Showa. Nesse filme, o surgimento da criatura é algo que coloca o Japão em um confronto com os seus próprios princípios, sendo pressionado a permitir as detonações como uma tentativa de conter o Godzilla. Mas estaria o Japão apenas sendo orgulhoso ao recusar essa ajuda? Ou o verdadeiro interesse dos outros países era em usar o seu território mais uma vez como pátio de testes de armas nucleares? O retorno de Godzilla apresenta a perspectiva japonesa sobre a Guerra Fria, onde a tensão de um retorno dos horrores das armas nucleares era constante. E a renovação do monstro funciona como uma representação dessas ansiedades que surgiam, um lembrete ao público japonês da sua triste história com as armas nucleares, em uma trama altamente política que muitos até consideram um predecessor espiritual do mais recente Shin Godzilla. Aliás, a título de curiosidade, Shinji Higuchi, o co-diretor de Shin Godzilla e um dos maiores artistas de efeitos especiais do Japão, trabalhou nesse filme como um dos assistentes do diretor de efeitos especiais Teroyushi Nakano. E isso explica muita coisa. De uma perspectiva política, O Retorno do Godzilla ainda é um filme da Era Showa, já que o reinado do imperador Hirohito durou até o início de 89, mas na linha do tempo de Godzilla, ele é considerado o pontapé inicial da Era Heisei. Afinal, foi nele que se definiu não apenas a continuidade, mas também o tom que os filmes posteriores assumiriam. A começar pela sequência Godzilla vs Biollante. O Retorno de Godzilla teve uma recepção bem mediana no Japão, o que levou o ator a pensar que talvez não fosse o momento de voltar com Godzilla. Mas então, em 86, o musical A Pequena
pequena loja de horrores chegou aos Estados Unidos, mostrando que o público ainda curtia os monstros gigantes. Então Tomoyuki Tanaka decidiu dar mais uma chance ao monstro japonês, agora retornando à velha fórmula do monstro versus monstro. Em busca de ideias novas, o produtor organizou um concurso de histórias que teve como vencedor o dentista Shinichiro Kobayashi, que optou por trazer para a franquia uma nova temática, a da biotecnologia. Quem assumiu a direção do novo filme foi Kazuki Omori, que não apenas fez mudanças no roteiro com base no seu conhecimento em biologia, mas também criou uma personagem que seria uma figurinha carimbada nos próximos filmes, a garota psíquica Miki Saegusa, que surge como uma figura capaz de se conectar mentalmente com o Godzilla. Uma personagem que tem grande importância na tendência que surge nessa era de trabalhar mais a parte psicológica dos monstros, apontando por vezes o quanto a humanidade, por não ter essa conexão, se mostra incapaz de compreender verdadeiramente o Godzilla. Lançado em dezembro de 89, o filme se inicia apenas algumas horas após o retorno de Godzilla. Após o ataque do monstro em Tóquio, suas células passaram a ser um objeto de estudo muito cobiçado por governos e também por uma corporação chamada Biomajor. Ao obter essas células, o governo do país fictício Saradia encarrega o geneticista Genshiro Shiragami de usar esse material para criar um novo tipo de planta, essa resistente ao deserto da Saradia. A ideia era livrar o país da necessidade de exportação de petróleo. Mas um dia, o laboratório onde estavam as células do Godzilla é bombardeado em um ataque terrorista da Biomajor, o que não apenas destrói essas células, mas também mata Erika, a filha de Genshiro, e com isso ele se afasta completamente da pesquisa. Logo depois disso, a história avança em 5 anos e vemos as forças de defesa do Japão se preparando para um eventual retorno do Godzilla. Uma das suas ações foi a criação do Super X-2, uma nova versão do veículo de combate que ganhou alguns aprimoramentos, incluindo o Fire Mirror, que reflete de volta o sopro atômico do monstro. Além disso, o governo estava planejando também a criação de uma nova arma biológica, a bactéria antinuclear, que funcionaria como um tipo de agente anti-Godzilla. E a principal base da criação dessa arma eram as células do monstro. Porém, agora eles precisavam de alguém com capacidade para criar essa arma. Agora recluso, o Dr. Shiragami mantinha os genes de Erika misturados em rosas, o que ele acreditava ser uma forma de manter a filha viva. Mas um dia, uma erupção vulcânica coloca em risco as rosas de Shiragami, que em desespero aceita ajudar o governo na criação dessa bactéria. A sua única exigência era que ele tivesse acesso às células do Godzilla uma semana antes do projeto. Assim, combinando o material genético de Godzilla, das rosas e de Erika, o cientista cria uma nova planta, essa com as propriedades regenerativas do Godzilla, uma criação que ele nomeia Biolante. Por fim, as tretas entre Japão, a Biomajor e o mercenário da Saradia acabam libertando o Godzilla do seu confinamento, e assim as forças de defesa japonesas se preparam para mais uma vez enfrentar o monstrão. Porém, dessa vez ele vai até o Lago Ashi, atraído para uma batalha contra essa nova forma de vida. Apesar de ser mais um filme de monstro versus monstro, Godzilla vs Biolante trouxe um refresco para essa ideia, conseguindo manter o tom mais sério estabelecido no filme anterior. Agora, além do tema da quebra da ética científica, representada tanto na atitude egoísta de um cientista que acabou criando um monstro, quanto na sede dos governos e corporações por usar a ciência em prol do poder, ele introduziu também a ideia do contato psíquico entre os monstros e seres humanos, algo puxado diretamente do gênero do terror e que consegue adicionar uma certa profundidade a essas criaturas. Por fim, quando temos a revelação de que Erika ainda vivia em Biolante, vemos que ali existia mais do que um monstro gigante. O experimento havia resultado em um pesadelo existencial, aprisionando um humano no interior de uma criatura incompreensível. A plantona foi também o primeiro oponente de Godzilla a evoluir para uma forma mais poderosa, algo que viraria uma marca da era Heisei.
A aposta da Toho em Godzilla vs Biollante foi alta. Esse tinha sido o filme do Godzilla mais caro já feito até o momento. Porém, a bilheteria foi bem abaixo do esperado, o que levou Tomoyuki Tanaka a pensar na possibilidade de trazer de volta algum inimigo clássico da franquia. Já o diretor Kazuki Omori acreditava que parte do fracasso do filme aconteceu por conta da concorrência com De Volta para o Futuro 2. Segundo ele, o assunto do momento era viagem no tempo. Então os produtores decidiram unir essas duas ideias com os elementos mais fantásticos dos filmes pré-84. E foi assim que o Rei Ghidorah retornou em Godzilla contra o Monstro do Mal. 2 anos se passaram desde os eventos do filme anterior. O Godzilla, ainda enfraquecido, permanecia adormecido no mar do Japão, até que um grupo de viajantes do tempo vem do século 23 para alertar os seus antepassados do dia que o monstro daria um fim no país. Assim, eles partem em uma missão até fevereiro de 1944, data de um confronto entre Japão e Estados Unidos, onde os japoneses supostamente teriam sido salvos por um dinossauro misterioso que vivia na Ilha Lagos. Sim, nesse filme temos uma nova explicação para a origem do Godzilla, um dinossauro que sobreviveu à extinção e permaneceu nessa ilha até que em 54 sofreu mutação ao ter contato com a radiação por conta dos testes no atol de Bikini. A ideia desses caras do futuro era aproveitar o combate da Ilha Lagos, que tinha deixado o Godzilla bem fraco, para transportar ele para longe do local dos testes. Assim, ele não seria atingido pela radiação e o Japão nunca teria visto o Godzilla. Perfeito, né? Mas no programa da Xuxa, eu aprendi que não dá para confiar nas pessoas do futuro. 2023, e como é que é o futuro? Estamos todos bem. Não há guerras. Antes de voltar ao presente, 3 pets do futuro chamados Dorates são deixados propositalmente na ilha. E em 54, esses Dorates são atingidos pelos testes nucleares e se tornam o Rei Ghidorah, que retorna mais glorioso do que nunca. A destruição do Japão pelo Godzilla era balela. Na verdade, aquelas pessoas que vieram do futuro queriam destruir o Japão para que no futuro ele não se tornasse uma superpotência que compraria o mundo todo. O que não é um motivo necessariamente ruim, mas o que começou como uma missão pacifista, logo se revela uma traição entre os próprios caras do futuro. E agora, com Ghidorah à solta, eles pressionavam o governo japonês para cumprir as suas exigências ou todo mundo morreria. Acontece que o Japão prefere tentar criar outro Godzilla a se render aos viajantes do tempo, o que no fim não foi exatamente necessário. Apesar do Godzilla de 54 não ter existido de fato nessa linha do tempo, nos anos 70 o afundamento de um submarino nuclear irradia o dinossauro da Ilha Lagos, que se torna mais uma vez o Godzilla. Agora reforçado pela radiação de um submarino criado pelo Japão, ele retorna maior e mais forte. E assim, o seu oponente Ghidorah não tem chance. Um combate que termina com um Mecha Rei Ghidorah vindo do futuro para enfrentar o Godzilla, que no fim de tudo ainda representava uma ameaça ao Japão. O novo filme traz uma narrativa mais moderna para a franquia, fortemente inspirada nos sucessos da época, principalmente em O Exterminador do Futuro. Sim, ele tem até mesmo o seu próprio T-800, uma trama que, através da viagem no tempo e dos seus paradoxos, mostra que, não importa o que acontecesse, o Japão ainda teria que enfrentar o Godzilla. Um fato curioso é que na cena da guerra na Ilha Lagos, um dos soldados era o jovem Spielberg, que vê aquela nave do futuro chegando e acha que é um disco voador. Mas não, ele não é Steven Spielberg. Spielberg não teria idade para isso. O filme brinca com a ideia do pai do Steven Spielberg estar nessa guerra, ter visto um OVNI e depois contado para o seu filho, o que inspirou o diretor a fazer contatos imediatos do 3º grau. You can tell your son about it when he's born, Major Spielberg. Mas sem querer, o filme previu também o futuro, já que o velho Spielberg lutou contra o Godzillasauro na Ilha Lagos e em 93 Steven Spielberg lançaria Jurassic Park. Coincidência? O retorno do Rei Ghidorah à franquia foi um grande acerto, se tornando um sucesso entre os fãs do Godzilla e indo muito bem nas bilheterias. Uma nova sequência com o dragão de 3 cabeças até chegou a ser cogitada, mas foi então que a Toho
Marvel fez uma pesquisa e percebeu que, entre todos os monstros, o que mais fazia sucesso entre o público feminino era a deusa Mothra. E bom, as mulheres eram a maior parte da população japonesa. Por isso, a aposta da vez foi em Godzilla vs Mothra, filme que passou Kazuki Omori para o cargo de roteirista e trouxe Takao Okawara como o diretor. Nele, a queda de um meteorito traz de volta mais uma vez o Godzilla, porém dessa vez ele não volta sozinho. Junto com ele foi despertada também uma criatura antiga chamada Batra. Ao constatar o impacto ambiental causado pelo meteorito, uma pequena equipe é enviada em uma expedição até a Ilha Infante, na Indonésia. Explorando a ilha, eles se deparam com um ovo gigante e as duas pequenas sacerdotisas lá da Era Showa, que agora são chamadas de Cosmos. Segundo as Cosmos, Batra era uma contraparte da Mothra criada pelo próprio planeta como um agente de destruição. E para trazer de volta o equilíbrio, seria necessário que essas duas forças lutassem entre si. Assim, o ovo da Mothra é levado até o Japão, onde a lava se choca e passa pelo processo de metamorfose, se tornando uma borboletona, que é a coisa mais linda. Já a Batra passa pelo mesmo processo, virando uma borboletona gótica trevosa e levando o Japão a presenciar um embate triplo entre os monstros. Um embate onde Godzilla não é bem o protagonista. O monstrão é colocado como um agente agravante em meio àquela que acaba sendo o principal foco da narrativa, que é o confronto entre Mothra e Batra. O que é explicado pelo fato do filme ter sido escrito originalmente como uma história da Mothra. A trama de Godzilla vs Mothra termina com Mothra e Batra finalmente alcançando o equilíbrio e se unindo para enfrentar aquele mal comum. Um embate épico, onde até mesmo uma roda gigante é lançada para cima do Godzilla. Além de ter uma evidente influência dos filmes do Indiana Jones, colocando até um explorador de tumbas como o protagonista do núcleo humano, Godzilla vs Mothra foi o filme da Era Heisei que trouxe de volta o tom mais leve da franquia e o seu apelo com as crianças. Para promover o filme foi criado até mesmo o Godziland, um programa infantil com atividades, propaganda de brinquedo e até uma dancinha do Godzilla. Uma fórmula que se mostrou acertadíssima, fazendo dele o segundo maior lançamento no mercado japonês em 93, ficando atrás apenas de Jurassic Park de Spielberg. Assim, logo a Toho começou a se mobilizar para fazer um novo filme, esse pensado para ser um encerramento da Era Heisei. Isso porque a norte-americana TriStar estava com planos de lançar o seu primeiro filme de Godzilla no ano seguinte, e a Toho tem isso de não lançar um filme japonês do monstro no mesmo ano de um norte-americano. E com o retorno dos monstros clássicos se mostrando um acerto, o caminho a se seguir era bem óbvio. Depois de Mothra e do Rei Ghidorah, era a hora do retorno do Mechagodzilla. Ignorando completamente a aparição anterior do Mechagodzilla, o filme conta que alguns meses após o confronto do Godzilla com o Mecha Rei Ghidorah, as Nações Unidas fundaram o Centro de Contramedidas Godzilla, uma organização que reuniria as mentes mais brilhantes do planeta para elaborar métodos de defesa contra o Godzilla e encontrar um meio de finalmente matar o monstro. Depois de constatar que a sua primeira arma anti-Godzilla, a nave Garuda, tinha se mostrado um fracasso, a organização foi atrás dos restos do Mecha Rei Ghidorah e assim utilizou a tecnologia do século 23 para criar aquela que seria a sua maior aposta, o Mechagodzilla. Enquanto isso, em uma expedição até a ilha irradiada de Adonoa, um time de cientistas encontra ovos de Pteranodon. E antes que eles pudessem fazer qualquer coisa, um desses ovos se choca e sai dele Rodan, um Pteranodon gigante que agora finalmente teve o tratamento merecido, né? Porque nos outros filmes do Godzilla, o coitado era sofrido. Enquanto Rodan afugenta os seres humanos, o rei dos monstros surge do mar e os dois começam a brigar
brigar entre si, exalando aquela energia caótica da Era Showa. E isso dá brecha para os cientistas escaparem e ainda levarem embora o ovo que tinha restado. Acontece que, quando esse ovo finalmente se choca, eles descobrem que não se tratava de um pteranodon, e sim de um mini Godzillasauro que recebe o nome Baby. Sim, Baby é basicamente um reboot do Minilla da Era Showa. Apesar do diretor Takao Kawara ter ido contra essa ideia, os produtores insistiram em trazer de volta esse mini Godzilla. Primeiro por conta do seu sucesso com o público feminino e infantil, que se pressupõe que vai amar coisinhas fofinhas, mas também por conta da dinomania que tomou o mundo nos anos 90. Pode reparar, era dinossauro pra todo lado, na cultura pop, nas estampas, as crianças amavam dinossauros. E não é à toa que essa nova versão do monstro veio mais fofinha, com carinha de brinquedo. Quando percebem que tinham em mãos um bebê de Godzilla, a G-Force, o braço militar do Centro de Contramedidas, decide usar ele para atrair o Godzilla até uma ilha e finalmente eliminar o monstrão usando o seu Mecha Godzilla. Porém, durante uma visita de Mickey e as meninas do Centro Psionico a Baby, elas cantam para ele uma música emanada de uma planta que tinha crescido na casca do seu ovo. E essa música deixa o Baby meio frenético. Isso porque essa planta misteriosa tinha o poder de dar um boost de energia nos monstros. E Baby não foi o único a receber a energia da música. Ainda abatido do seu confronto com o Godzilla, Rodan desperta agora em uma nova forma, o Rodan de Fogo. Agora mais poderoso, ele parte até a cidade para resgatar o seu irmão adotivo, um evento que frustra os planos da G-Force e coloca o Japão diante de um grande confronto, com muita destruição, explosões e glitter. Apesar do filme do Ghidorah já ter introduzido a ideia dos monstros robóticos sendo controlados por humanos no seu interior, algo que vem muito dos animes da época e também das séries Super Sentai, o Mechagodzilla incorpora mais ainda esse espírito, se tornando no final o Super Mechagodzilla, uma união do monstro robótico com a nave Garuda. Sem contar que não dá para ignorar o quanto o Mechagodzilla evoluiu visualmente, muito graças ao excelente trabalho de efeitos especiais de Koichi Kawakita, principal diretor de efeitos especiais da era Heisei, que já tinha demonstrado habilidade com criaturas robóticas em trabalhos anteriores. Tornando mais uma vez o Godzilla uma figura menos maligna, o retorno do Mechagodzilla termina com um monstrão vitorioso indo viver a vida com seu filho em uma ilha. Uma trama que traz consigo uma mensagem sobre o triunfo da vida natural sobre a artificial e que também traz uma reflexão sobre a constante tentativa do homem de domar a natureza. Uma força que nós não podemos controlar ou eliminar, mas sim que devemos aprender a respeitar e lidar com as consequências dos danos que causamos a ela, porque no fim eles sempre se voltam contra nós mesmos. Mas esse ainda não seria o fim da era Heisei. Pois então, apesar do filme do Mechagodzilla ter sido até promovido como o último daquela era, o filme norte-americano foi se postergando por motivos que eu vou comentar ainda em outro vídeo, e a Toho aproveitou para seguir com mais uma sequência do Godzilla, ou melhor, duas sequências. Em 1994, completando 40 anos desde a sua estreia no cinema, o Godzilla enfrentaria mais uma ameaça vinda do espaço, dessa vez a sua contraparte cósmica, o Space Godzilla. O Space Godzilla é um monstro de origem desconhecida que vem para a Terra com o intuito de trazer destruição. No filme, cientistas até especulam que pode ser uma célula do Godzilla que acabou indo parar no espaço e, ao ser sugada por um buraco negro, passou por uma mutação e voltou como uma criatura maligna. Um comentário sobre o problema da poluição no espaço, que ainda não trouxe um Space Godzilla, mas já é um motivo bem real de preocupação. Sem saber que tinha uma criatura um tanto sinistra vindo dar um fim na humanidade, o Centro de Contramedidas Godzilla seguia buscando uma forma de acabar com o monstrão. Após a derrota do Mechagodzilla, eles converteram o que sobrou em uma nova máquina de combate,
o Moguera, que aliás tem uma história de origem bastante curiosa. Apesar desse filme apresentar uma nova história de origem pro Mecha, a sua primeira aparição foi em The Mysterians, filme japonês de 57, que aqui no Brasil é conhecido como Os Bárbaros Invadem a Terra. Inspirado pelas tramas de invasão alienígena que dominaram os anos 50, esse sci-fi militarista dirigido por Ishiro Honda e com efeitos especiais de Eiji Tsuburaya narra a invasão da Terra pelos Mysterianos. Vendo a sua espécie à beira da extinção, esses alienígenas vêm para a Terra em uma tentativa de procriar com as mulheres humanas e assim dominar o planeta. E uma das armas desses invasores é o robô gigante Moguera. Para você saber mais sobre esse e outros clássicos do sci-fi militarista, tem um outro vídeo aqui no canal onde nós já exploramos mais a fundo essa temática. Mas voltemos ao reboot do Moguera na franquia Godzilla. Assim que a presença do novo monstro se revela, as Nações Unidas reavaliam as suas prioridades. A máquina de combate é direcionada para combater o Space Godzilla, enquanto o monstrão da Terra seria controlado através do Projeto T, uma missão que instalaria no Godzilla um sensor permitindo o controle telepático da criatura. Inicialmente, Miki Zaigusa vai contra a ideia, afinal ela se opunha a qualquer tipo de violência contra os monstros, mas quando vê que a situação ia ficar bem feia para os seres humanos, ela decide aceitar a liderança da missão com a intenção de secretamente usar esse contato para ajudar o Godzilla. No fim de tudo, o monstro mecânico e o Godzilla precisam se unir para enfrentar mais essa ameaça. Um combate que se encerra com a destruição do robozão e o Godzilla de volta à sua ilha, após derrotar o seu clone cósmico e salvar o seu filhote Baby. Mas acontece que, diferente do filme da Mothra, os encontros do Rei dos Monstros com o Mechagodzilla e o Space Godzilla não tiveram o mesmo engajamento do público. Então, o produtor Shogo Tomiyama, que já vinha produzindo a franquia junto com o Tomoyuki Tanaka, decidiu dar um ponto final nessa fase do Godzilla. Nessa época, Kazuki Omori propôs a ideia de um encerramento bem curioso para a era Heisei, com o Godzilla dessa era enfrentando um fantasma do Godzilla de 54. Mas por fim essa ideia foi descartada e o que retornou mesmo foi a arma que matou o primeiro Godzilla, o Destruidor de Oxigênio. Assim foi anunciado o filme que traria a morte do Godzilla. Passada em 1996, a trama começa com Mickey e as Nações Unidas indo até a Ilha do Nascimento para monitorar Godzilla e o seu filhote. Mas chegando lá, eles descobrem que tanto a ilha quanto os monstros tinham simplesmente desaparecido. Logo em seguida, o monstrão ressurge e fica bem evidente que algo não estava bem com o Godzilla. E isso também não acabaria bem para o Japão. Então as forças de defesa contatam Kenichi Yamane, um neto adotivo do Dr. Yamane de 54, que já tinha trabalhado em um artigo sobre as estruturas internas do monstro. Ele nos lembra que o coração do Godzilla funcionava como um reator nuclear e naquele momento ele estava prestes a entrar em colapso. Sua explosão seria um evento que exterminaria não apenas o Japão, mas o mundo como um todo. Porém, esse não era o único problema que ameaçava a humanidade. Durante a construção do túnel subaquático Tokyo Bay Aqualine, uma forma de vida pré-cambriana tinha sido despertada. E, assim como o próprio Godzilla, essa forma de vida tinha passado por um processo de mutação. Esse não causado pelos testes nucleares, mas sim pelo destruidor de oxigênio usado por Serizawa para matar o Godzilla em 54. E uma coisa interessante de se apontar é o quanto essas criaturas pegaram influência da franquia Alien. Além das criaturas em sua forma menor, que tem um quê de xenomorfo no seu design, quando uma equipe de soldados vai até onde elas aparecem, um deles está com uma Smart Gun, bem parecida com a dos fuzileiros de Aliens o Resgate. Sem contar essa cena, que eu tenho certeza que todo fã de Alien vai entender a referência. Por
fim, as formas de vida pré-cambrianas se unem em um único monstro gigante, o Destroyer, uma criatura que, ao mesmo tempo que se mostra uma ameaça, também se mostra uma última esperança para a humanidade. Afinal, só ele poderia matar o Godzilla. E no meio dessa bagunça toda ainda tem o filhote do Godzilla, aqui chamado de Júnior, que logo se revela um jovem Godzillinha. Durante o embate final contra o Destroyer, o monstrão mata o mini Godzilla, o que deixa o rei dos monstros em estado de agonia. E eu preciso confessar que sim, eu quase chorei com essa cena. Quase. No fim, Godzilla, irado pela perda do seu filhote e ensandecido pela dor causada pelo seu coração, é quem sai o vencedor nessa batalha contra o Destroyer. Um combate que deixa Tóquio em um estado crítico e que exige contramedidas rápidas das forças de defesa quando o monstro dá os seus últimos suspiros. Godzilla estava morrendo. Mas antes de chegar ao seu fim definitivo, o monstro passa parte da sua radiação como um tipo de essência vital para o Júnior. Uma ação que não apenas salva o mundo, reduzindo os níveis de radiação do seu corpo, mas também salva o pequeno Godzilla. Assim, quando o rei dos monstros dessa era parte, renasce o seu filho, que agora sucede como a maior força da natureza já vista. Godzilla vs Destroyer trouxe uma conclusão altamente impactante para essa fase do Godzilla, reforçando o status de lenda do Rei dos Monstros no Japão, além de ter sido marcado também como o último filme da franquia com dois nomes que foram importantíssimos no original, o produtor Tomoyuki Tanaka e o compositor Akira Ifukube. Sem contar a presença da atriz Momoko Kochi, que reprisa aqui o seu papel de Emiko Yamane, naquela que seria a sua última atuação no cinema. E claro, esse foi um momento definitivo para cimentar a imagem do Godzilla como o Rei dos Monstros. 5 dias antes do lançamento do filme, uma estátua em sua homenagem foi erguida no distrito de cinema de Hibiya e os japoneses foram em massa testemunhar o fim da história do monstrão. Um fim que foi tratado com certo pesar, com fãs escrevendo cartas para Toho pedindo a ressurreição do Godzilla e até mesmo um funeral do monstro organizado pelo próprio estúdio. Apesar de ter nascido como um símbolo de dor e de medo, agora o Godzilla tinha ganhado um novo significado, esse trazendo um reflexo da nova fase do Japão, um país que tinha se recuperado da guerra e conquistado um legado no cinema com os seus monstros. Mais uma vez, havia chegado a hora de Godzilla ter o seu descanso. Sua representação japonesa permaneceria adormecida até o século XXI, enquanto agora sua figura conquistaria novos horizontes no ocidente com o novo filme da TriStar. A ideia de uma trilogia que por fim ficou só em um filme e que tem uma história bem curiosa. Por isso, antes de seguir com os filmes japoneses, nós vamos fazer uma rápida passagem pelas terras do Tio Sam para comentar a chegada do Godzilla no ocidente e o seu primeiro filme produzido de fato no país, Godzilla de Roland Emmerich. Antes de encerrar esse vídeo, um agradecimento especial ao primeiro imediato Mestre J, aos membros da Ponte de Comando Joel Melo e Mr. Vitim e aos oficiais de ciências Everton Carpes e Nostromo, pessoas que são essenciais na nossa missão de levar a ficção científica por todas as galáxias. Muito obrigada e vejo vocês no próximo vídeo.